Quem não tem, pegue aqui com o irmão Cícero. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos falar hoje sobre o último propósito da igreja. Nós estamos falando sobre os propósitos que Deus estabeleceu para a igreja. Amém? Já explicamos isto nos cultos anteriores. E é sempre bom repetir para que os irmãos possam gravar seu coração. Quando Deus fundou a sua igreja, estabeleceu, pôs no seu coração, o propósito eterno de estabelecer a sua igreja na terra, Deus fez isso com alguns propósitos. Deus não criou a igreja à toa. Deus não fundou a sua igreja ao léu. A igreja tem um propósito divino para cumprir. E são 4 os propósitos que Deus estabeleceu para a igreja. Nós já falamos sobre 3 deles. Que o primeiro é reunir os salvos. O segundo, glorificar a Deus. O terceiro, proclamar o evangelho. E o quarto, ensinar as nações. A igreja existe para fazer estas 4 coisas. Amém? Nós também já falamos que quando a igreja se esquece de cumprir estes propósitos, ela perde a sua razão de existir. Amém, amados? Amém. Jesus, quando fundou a igreja, quando disse aos discípulos que ele fundaria a sua igreja, ele disse assim: olha, a igreja que é minha igreja, a igreja que eu vou edificar, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não a destruirão. Jesus estava dizendo que nem os poderes espirituais do mal poderiam vencer a igreja. Isso quer dizer que a igreja do Senhor, ela está destinada a ser sempre vitoriosa. Amém, irmãos? A igreja de Deus, ela nunca vai perder para o inferno. Mas isso quando essa igreja entende que ela tem propósitos. E quando ela cumpre os propósitos de Deus. Entenda isso. Escute aqui. O inferno não pode fechar as portas da igreja. Mas a igreja pode fechar as portas sozinha. Quando ela desobedece a Deus, quando a igreja não cumpre a missão que Deus deu a ela, ela perde a razão de por que existir. Quando a igreja perde esses propósitos, desde cumprir esses propósitos, ela deixa de ser igreja e passa a ser apenas uma reunião de pessoas comuns. Passa a ser apenas um aglomerado de pessoas. Um dos motivos pelos quais pouco se vê milagres hoje, escuta aqui, um dos motivos pelos quais pouco se vê milagre hoje é porque a igreja não tem cumprido o terceiro propósito. Qual é o terceiro propósito? Proclamar Esse é o terceiro propósito. E Jesus falou lá em Marcos capítulo 16, e ele disse que os sinais era para aqueles que iam levar o evangelho. Ele disse: esses sinais seguirão os que crerem. Então, na medida em que vocês saírem pelo mundo, os sinais vão seguir vocês. Só dá para seguir, irmãos, quem está caminhando. É isso que Jesus falou sobre os sinais. Ele não disse: os sinais estarão em vocês. Ele disse: os sinais seguirão vocês. Isso quer dizer que a igreja deve estar caminhando, evangelizando. Os sinais, os milagres, os prodígios, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que os sinais, os milagres, os prodígios sempre aconteciam num contexto evangelístico, num contexto missionário.
quando a igreja estava no campo missionário, evangelizando, ganhando almas, os demônios se manifestavam, as pessoas eram libertas, os enfermos eram curados e o nome do Senhor era glorificado. Mas quando a igreja se tranca dentro das quatro paredes, os sinais desaparecem, porque a igreja perdeu o seu propósito. Veja o que aconteceu na Idade Média, quando a igreja deixou de ser uma igreja verdadeiramente cristã, que estava cumprindo a sua missão, e se tornou a igreja romana, católica apostólica romana, uma igreja meramente institucionalizada, onde os sacerdotes, os bispos da igreja se tornaram líderes políticos dentro do Estado, se tornaram autoridades políticas e esqueceram-se da sua missão. Os sinais desapareceram, os dons desapareceram, os milagres desapareceram, porque a igreja deixou de cumprir o propósito de Deus. Amém? Então, quando a igreja deixa de cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ela, não tem mais por que Deus se manifestar no meio dela, porque ela deixou de ser igreja. Então, a igreja só é igreja de verdade quando ela está destinada a reunir os salvos, quando ela cumpre a sua missão de glorificar a Deus através da sua conduta, quando ela proclama o evangelho, e hoje vamos falar quando ela cumpre o seu ministério de ensino. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quais são os 4 propósitos da igreja, irmãos? No 3, 1, 2, 3. Reunir os salvos, glorificar. Bora lá, meus irmãos. 1, 2, 3. Reunir, glorificar a Deus, proclamar o evangelho e ensinar as nações. Então, é isso aqui que você tem que cumprir todos os dias da tua vida. Nós existimos para isso, para fazer essas 4 coisas. Nós existimos como igreja para cumprir estas 4 missões que Deus nos deu. Vamos falar hoje sobre o último tópico: ensinar as nações. Outro grande propósito da igreja é o ministério do discipulado. O ensino das doutrinas cristãs aos novos na fé é missão de toda a igreja. Amém, irmãos? O ensino das doutrinas cristãs aos novos na fé é missão de toda a igreja. Então, discipular um novo convertido não é função só de Cássia, Lourdes e Iracilda. Cuidar dos novos convertidos é missão de todos vocês que estão me ouvindo. Amém, amados? Geralmente, quando as coisas dão errado numa igreja, a gente começa logo a procurar os culpados, né? Quando acontece um problema na igreja, a gente começa a procurar os culpados. E quando a gente procura os culpados, é como se a gente estivesse dizendo assim: eu não tenho nada a ver com isso. Amém? Mas você observa que todos os propósitos que Deus estabeleceu para a igreja é dever de todos nós. É dever de todos nós. Então, o ensino das doutrinas cristãs aos novos na fé é missão de toda a igreja. Ou seja, se você é membro da igreja, você deve se sentir responsável pelos novos convertidos na comunidade. Se você é membro da igreja, falando com membro da igreja, eu não estou falando só com frequentador de igreja, até porque Deus não tem compromisso com frequentador. A Bíblia não fala sobre frequentadores de igreja, a Bíblia fala com quem é membro da igreja. Se você é membro da igreja, você deve sentir-se responsável pelos novos convertidos da sua comunidade. E essa preocupação
que nós devemos ter. Essa responsabilidade, ela tem que ser diária, que nós devemos ter com os novos convertidos. E muitas vezes nós temos fracassado, né? Olha, às vezes a gente não ora por eles. Nós precisamos orar especificamente, citando pelo nome nas nossas orações cada um dos nossos irmãos na fé. Senhor, a irmã Maria Rosa, que é a tua serva, sustenta ela. O irmão Cícero, ele vai citando, né? E vai citando. Às vezes a gente não tem essa preocupação com os nossos irmãos. Talvez é porque falta em nós o verdadeiro sentimento de irmandade. Porque a Bíblia chama os cristãos de irmãos. Você observa, olha para os apóstolos, eles se tratando como irmãos, e aquilo não era mera formalidade. É porque, de fato, quando a pessoa aceita Jesus, o amor de Deus é derramado no coração dela, ela passa a amar os outros membros da igreja como se fosse parte da mesma família. Porque é isso que a Bíblia diz sobre a igreja, que nós somos a família de Deus. Você já observou como é que você trata os seus irmãos de sangue? Você já observou que quando fica uma pessoa doente na sua família, como você se preocupa? E por que que nós, que dizemos ter o amor de Cristo no nosso coração, não temos a mesma preocupação com os novos crentes da igreja? Às vezes falta nós nos preocuparmos. Observe que eu estou dizendo nós. Eu não estou lhe acusando, nem lhe julgando. Eu estou julgando a todos nós. Muitas vezes nos falta esse sentimento de irmandade, esse sentimento de preocupação. Às vezes encontramos um novo convertido na rua e tratamos com indiferença. Às vezes tem um novo convertido na igreja e a gente não tem preocupação nenhuma de fazer escândalos perto deles. Às vezes tem um novo convertido que vem para a igreja e não segura na igreja porque se escandaliza com a falta de amor, de consideração de muitos irmãos que estão já velhos na igreja. E às vezes nós nem nos preocupamos. Rapaz, eu não posso fazer isso perto do novo convertido porque ele ainda não tem maturidade para ver certas coisas. Amém, amados? Precisamos ter mais consideração com os novos na fé. Vou repetir a frase: se você é membro da igreja, você deve sentir-se responsável pelos novos convertidos da sua comunidade, a começar pelo seu tempo de oração. Amém? Não orar só por si mesmo, não orar só pela sua família, não orar só pelo seu departamento, não orar só pelos seus problemas. Nunca se esqueça de apresentar em oração aqueles que têm aceitado a Jesus, para que Jesus possa firmá-los na fé, firmá-los na sua presença. Orar por eles e também acompanhá-los. Depois nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Assim como evangelizar, o discipulado também é uma ordem do Senhor. Amém, irmãos? Nós acabamos de ler o texto e eu vou repetir a leitura do texto de Mateus 28, e é bom que os irmãos acompanhem. Glória a Deus. Versículo 19: portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Assim como evangelizar, fazer missão, cuidar dos novos convertidos e ensinar a eles as doutrinas do Evangelho, é uma ordem imperativa do Senhor da igreja. E nós já falamos aqui que quando Deus dá uma ordem, se eu descumpro a ordem de Deus, eu estou pecando. Então, querido irmão, deixa eu ser bem duro com você nesta noite.
se você não tem se preocupado com o novo convertido, se você não tem ajudado no discipulado da sua igreja, se você não quer se envolver no discipulado, no ensino da sua igreja, você está em pecado. Porque você está desobedecendo uma ordem do Senhor. Amém, irmãos? Eu já disse aqui e repito. Não era, irmãos. Olhe para o novo. Você quer saber como era a igreja no início? Olhe para Atos dos Apóstolos. Quem já leu Atos dos Apóstolos aqui? Pelo menos uma boa parte de Atos dos Apóstolos. Vocês já viram lá departamento de senhora? Já viram departamento de senhores? Já viram em Atos dos Apóstolos departamento de novos convertidos? Departamento de missão? Não tinha, irmão. Sabe por que a igreja começou a departamentalizar? Sabe por que começaram a existir departamentos na igreja? É porque a igreja foi esfriando e a maioria deixou de se preocupar uns com os outros. E aí a gente tem que ficar chalerando algumas pessoas para fazer alguma coisa para Deus na casa de Deus. Mas no início não era assim, todo mundo se ajudava. Todo mundo se preocupava um com o outro. Se alguém ganhava uma pessoa para Jesus, ele acompanhava aquela pessoa até o dia do batismo dela, discipulava ela, ia para a casa dela, andava com ela, comia com ela, dormia com ela. Veja o discipulado de Jesus, era assim, os discípulos de Jesus até iam dormir na casa de Jesus, era assim. Então o que é que está faltando para a igreja dos tempos atuais? Amor. Está faltando amor, está faltando disposição, está faltando dedicação, está faltando a gente se preocupar menos com nós mesmos e nos preocupar mais uns com os outros. Glória a Deus. Então o discipulado é uma ordem do Senhor. É uma ordem do Senhor. Se é uma ordem, quem é servo do Senhor tem que cumprir a ordem. Se não está cumprindo, talvez não seja servo. Amém, irmãos? Então não era para existir departamento de discipulado. Por que que existe? Porque são poucos aqueles que querem se comprometer. Porque se todos se dedicassem a ganhar uma alma, eu já disse aqui, pelo menos uma alma, e cuidar dessa alma o ano todo, ir na casa da pessoa, trazer para a igreja, olha irmão, tal dia eu vou na tua casa para nós estudar a lição, tal dia eu vou na tua casa para me te ensinar as doutrinas da palavra de Deus, mas a gente não quer tirar um pouquinho do nosso tempo para nós fazermos isso, porque o nosso tempo é muito precioso para nós, não é assim? Vamos lá. Portanto, podemos concluir que a igreja jamais estará sendo fiel ao propósito divino se ela não tem o discipulado como prioridade. Amém, amados? O discipulado não tem que ser prioridade só do dirigente. O discipulado tem que ser uma prioridade da igreja. Amém? Tem que ser uma prioridade da igreja. Não é mais tempo de nós estarmos vindo só visitar a igreja, só assistir culto. É tempo de nós começarmos a nos envolver com os propósitos e as missões da igreja. A Bíblia ensina o discipulado em 2 níveis. Quantos níveis? 2 níveis de discipulado que a Bíblia ensina. O primeiro nível é o nível do discipulado comunitário. Comunitário. O que é o discipulado comunitário? É quando o pastor ensina e acompanha os membros da igreja. Amém? O que eu estou fazendo aqui é um discipulado. Eu estou ensinando a igreja como um todo. E quando um membro precisa de mim, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar pronto para ajudá-lo, porque o Senhor me colocou para isto. No dia que eu não estiver mais disponível para ajudar ninguém, eu tenho que largar a função. Amém? Então, o discipulado comunitário é para isso. O pastor ensina e acompanha os membros da igreja.
Glória a Deus. Vamos ler Atos capítulo 11, versículo 26. Se alguém encontrou, fique de pé e leia em alto e bom som para todos ouvirmos. Quero que os irmãos me ajudem aí. Atos 18, versículo 26. Muito bem. Não tem discipulado na Bíblia mais forte do que esse aqui. A Bíblia diz que quando a igreja em Jerusalém começou a ser perseguida, olha, irmãos, os irmãos sabem que a igreja nasceu em Jerusalém. Só que com a perseguição, muitos irmãos saíram dispersos por alguns lugares. Então, de Jerusalém foi fundada a primeira igreja em Samaria. Lembra, capítulo 8, Filipe pregando, muita gente se convertendo. Depois, a segunda igreja foi fundada em Antioquia. E a Bíblia diz que quem fundou aquela igreja não foi um pastor, não foi um missionário. Foram os próprios irmãos que estavam fugindo da perseguição em Jerusalém, foram para Antioquia e ficaram ali. E por onde eles passavam, eles anunciavam o caminho da salvação. E ali se converteu uma grande multidão de pessoas. E a Bíblia diz que quando chegou a notícia em Jerusalém que havia uma igreja crescendo em Antioquia, os apóstolos designaram Barnabé. Barnabé foi designado pelos apóstolos para ir até Antioquia e continuar animando e fortalecendo aqueles irmãos. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele viu a graça de Deus no meio da igreja, irmão. Ele viu a graça de Deus e se alegrou, versículo 23, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ele já começou aqui a executar o discipulado. Ele está exortando. A palavra exortar não é brigar. Às vezes a gente confunde, né? Exortar é falar brabo. Não, exortar não tem significado. Exortar é animar. O significado de exortar é animar. Então ele animou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então qual é o principal objetivo do discipulado? É animar o novo convertido para que ele nunca largue o Senhor, para que ele permaneça na presença de Deus. É isso. Porque quando a gente se converte, vem muitas tribulações. E se nós não tivermos um companheiro do nosso lado, uma companheira, para nos estimular, para nos fortalecer a fé, o novo convertido que não está com as suas raízes aprofundadas, ele cai. Ele se desvia. Amém? Ele se desvia. Até o apóstolo Paulo precisou de um companheiro, que foi Barnabé. E a Bíblia diz que quando Barnabé chegou ali, ele viu a graça de Deus, e ele viu muita gente, versículo 24 diz assim, muita gente se uniu ao Senhor. Então era muita gente para ele cuidar sozinho. É muita gente para ele cuidar sozinho. O que foi que ele fez? Ele foi buscar Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo. Foi buscar Saulo de Tarso, lá na cidade dele, e chamou ele, olha Paulo, eu quero para tu ir fazer uma obra comigo. Lá em Antioquia, Paulo foi com ele. E a Bíblia diz que eles ficaram ali naquela cidade por 1 ano, ensinando aqueles irmãos. E a Bíblia diz assim, o que é mais bonito, que é o texto que a irmã Val leu, diz que em Antioquia, depois do discipulado, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém, irmãos? Esse aqui é o segundo propósito do discipulado. O discipulado tem a função de fazer um mundano se parecer com Cristo. Porque é isso que significa a palavra cristão. Alguém que se parece com Cristo. Então Paulo e Barnabé ensinaram de uma forma tão profunda aquele povo, que quando eles saíam nas ruas, as pessoas da cidade viam eles e diziam assim, rapaz, José está diferente. José não é mais a mesma pessoa.
Aconteceu uma mudança na vida de José. José está se parecendo com Jesus. José é um cristão. Amém, irmãos? Por que que hoje muitos crentes, não estou falando só de nós aqui, estou falando no geral. Por que que hoje muitos crentes não parecem ser cristãos? Porque não têm discipulado. Porque ninguém ensinou ele a ser igual a Jesus. Ninguém mostrou a palavra de Deus para ele. Ninguém ensinou ele como ser crente. Eu dou graças a Deus que no início da minha fé, eu tive uma grande professora de discipulado, que foi a missionária Vilma, lá no Paraíso. Fiquei apenas 8 meses com ela, era para ser mais de ano, mas fiquei apenas 8 meses na aula de discipular, porque tive que vir embora para cá. Mas esses 8 meses estão me firmando há mais de 14 anos na presença de Deus. Aleluia! Quantas vezes eu estava desanimado em casa, porque quando a gente se converte, a gente fica tímido, a gente não conhece ninguém na igreja. Aquele novo povo, aquela nova família, parece que é todo mundo estranho para nós, porque não era o nosso ambiente comum. Não eram pessoas que faziam parte da nossa convivência. Então quando você se converte, você fica todo tímido. Você tem vergonha de ir para o culto, você tem vergonha de se integrar. E quantas vezes eu estava em casa, e ela, às vezes me encontrava na rua e dizia: meu filho, tu não foi mais, o que aconteceu amanhã, eu quero te ver lá. Quantas vezes a missionária, a irmã Priscila, Márcia Priscila, que hoje está correndo a Monte Sião, foi minha líder. E além de líder, foi uma discipuladora. Porque o líder não tem que se preocupar só em fazer evento e organizar coisa. Não, o líder tem que se preocupar em também ser um discipulador com o seu liderado. Aleluia! Quantas vezes, aleluia, ela não me corrigiu. Lembro-me de uma vez que eu fui para um ensaio de jovem de bermuda, e eu só tinha uma calça, eu não era crente. E ela me chamou, depois terminou o ensaio, no canto disse: meu filho, agora tu é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ah, mas eu não sabia, mas agora tu está sabendo, tá vendo, meu filho? Manda tua mãe comprar calça para ti. E aquilo não me fez eu me desviar, não fiquei bravo com ela, aquilo me fortaleceu. E até hoje eu estou firme, hoje eu tenho vergonha de sair na rua de short, de alguém me ver. Nem foto eu não coloco, porque eu tenho vergonha de alguém me ver de short. Aleluia! Foi um discipulado eficaz. Então o discipulador tem a missão muito poderosa, tem uma missão beneficiada, tem uma missão privilegiada. Você que é um discipulador, você que tem cuidado de pessoas, você vai ser honrado por Deus no dia do arrebatamento, você vai ser honrado no dia do tribunal de Cristo, porque você tem a missão de fazer pessoas se parecerem com Jesus. Só que o problema hoje, as pessoas se convertem e não tem mudança na vida delas. E muitas vezes não é porque ela não quer mudar, é porque ela não sabe como mudar. Não tem ninguém que ajude ela. Muitas vezes nós nos prestamos somente a criticar, a apontar, dizer: fulano se converteu, mas ainda está usando roupa do mundo. E por que que a gente não fala onde fulano? Diz: minha filha, eu quero te ajudar. Tu não tenho roupa, hoje eu vou comprar roupa para ti, vou te ajudar, vou pedir roupa, não tenho condição, mas vou pedir para alguém te ajudar, e nós vamos te ajudar. Isso é discipulado, isso é ensinar. Agora, quando a gente se presta a apontar, a criticar, fulano sai da igreja, não quer mais vir, fica com raiva de crente, fica com raiva, fica com asco de evangélico, porque tem aquela mentalidade que todo evangélico é soberbo, é nariz empinado, e não pode ser assim. Glória a Deus. Quando Jesus encontrou aquela mulher pega no ato de adultério, Jesus não condenou ela. Jesus disse: vai, mulher, e não peques mais. Glória a Jesus. Nós temos que estar dispostos a abraçar essas pessoas. Nós mesmos que estamos aqui, muitos de nós só estamos firmes até hoje porque Deus levantou alguém, Deus colocou alguém no nosso caminho para cuidar de nós. Oh, glória!
Aleluia. Eu só sou crente porque alguém cuidou de mim. Que Deus nos levante, meus irmãos. Que Deus nos levante com graça, com disposição, com coragem, com ousadia, para nós sermos a igreja ideal que Deus está procurando, aleluia, nesses últimos dias. Ei, aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Alguém encontrou? Pode ler. Glória a Jesus. 4,16. 1 Timóteo 4,16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra, e não se sobrecarregue a igreja. É 1 Timóteo isso aí? Não. Esse é 2 Timóteo. Não, mas a minha está diferente. Tá, tudo bem. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Muito bem. Então aqui um versículo que fala sobre o discipulado comunitário. Paulo está exortando o pastor Timóteo a cuidar dele mesmo e da doutrina. E ele acrescenta dizendo, porque se tu cuidar de ti mesmo e da doutrina, tu vai te salvar, a ti e a tua igreja, aqueles que te ouvem. Então observe como é importante o conhecimento da doutrina bíblica. Porque se eu crer de uma forma equivocada, se aquilo que eu acredito é uma mentira e não a verdade, então talvez isso possa comprometer a minha salvação. Amém? Por exemplo, um irmão que se converte, um novo convertido, e ele veio do catolicismo romano. O catolicismo romano ensina que só o sacrifício de Jesus não é suficiente para salvar uma pessoa. Então a pessoa, ela tem, para ser salva, ela tem que ajudar Jesus. Ela tem que participar dos sacramentos da igreja. O primeiro sacramento da igreja é o batismo. Se você nasceu e você não foi batizado quando criança, na igreja católica, você é um pagão. Sendo pagão, você já é um condenado. Então você tem que passar pelo batismo, e depois do batismo, você atinge uma certa idade, você vai participar de vários outros rituais, para que assim você consiga alcançar a graça da salvação. Um outro meio de graça pela qual a pessoa pode garantir a sua salvação é participar de todas as missas, tá? Porque para eles, na missa, você está aumentando a sua salvação. Então é diferente. Missa da igreja católica não é como se fosse o nosso culto. A missa na igreja católica, quando o padre levanta o pão para cima e pronuncia, eis o mistério da fé, é como se Jesus estivesse morrendo outra vez ali, pelos pecados das pessoas que estão ali. Então, imagine uma pessoa que é católico tradicional, e ele vem do catolicismo com a ideia de que nós somos salvos pelas nossas obras. Ele tem que vir para a igreja evangélica, e alguém, ou o pastor da igreja, ou o líder da igreja, tem que ensinar para ele que ele não é salvo pelas obras, que Jesus já pagou o preço dele, a culpa dele, e agora ele é salvo somente crendo em Cristo e no seu sacrifício. Só isso basta para a salvação. Aí imagina uma pessoa, e ele está na igreja, e ele está fazendo um monte de coisa para se salvar, ele está pagando preço para se salvar. Essa pessoa está crendo numa salvação equivocada. Ele está desprezando o que Jesus fez por ele. Porque se eu preciso fazer alguma coisa para eu me salvar, então o que Jesus fez por mim na cruz não teve valor nenhum. Amém? Então observe como é importante o conhecimento da doutrina para a salvação. E Paulo fala isso a Timóteo. Olha,
cuida de ti mesmo, mas não te esquece da doutrina na igreja, porque os irmãos da igreja precisam conhecer a doutrina para serem salvos. Amém? Cuida de ti mesmo e da doutrina. Por exemplo, está numa igreja, imagina uma pessoa que vem do mormonismo. Uma pessoa que vem do mormonismo, da igreja mormon, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vem de lá. Lá eles não creem que Jesus é Deus. Então a pessoa vem para a igreja cristã, mas ela tem uma noção errada de Jesus. Alguém tem que discipular essa pessoa. Alguém tem que mostrar e convencer esse novo crente de que Jesus é o próprio Deus verdadeiro. Porque senão a salvação dele está comprometida. A Bíblia diz que se alguém não tem o filho, esse também não tem o pai. Então ele não está salvo. Jesus disse assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus e a teu filho Jesus, a quem tu revelaste. Então a salvação depende de conhecer e de reconhecer as doutrinas cristãs. Então por isso o discipulado é muito necessário na igreja. Discipulado comunitário. E Paulo ensina a Timóteo que ele deve insistir na doutrina. Inclusive, ele começa a falar sobre isso desde o versículo de número 11. Manda estas coisas e ensina-as. Observe que a doutrina o discipulado do líder da igreja é um discipulado autoritativo. Paulo manda o pastor da igreja, Timóteo, dizer assim, ele diz assim, ó, manda estas coisas. Era uma ordem, os irmãos deveriam cumprir a doutrina dada pelo seu pastor. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despertou a mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aí ele diz, persiste em ler, persiste em exortar e ensinar. Observe que Paulo dá muito enfoque na palavra ensino. Mais uma vez, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, ou seja, não deixa de ensinar a doutrina, não deixa de convencer os irmãos através da doutrina, não deixa de pregar a doutrina, porque fazendo isto, tu vais ser salvo. Mas não é só tu que deve ser salvo, a igreja precisa da salvação. Amém? Todos nós que estamos aqui porque fomos salvos. Amém, irmãos? Ninguém aqui está em busca da salvação aqui, amém? Não tem ninguém aqui em busca da salvação, porque a salvação você já tem. Você já é um salvo. No dia que você aceitou Jesus, você foi salvo. Agora, a doutrina serve para quê? Para nós não perdermos a salvação. Amém, irmãos? Para nós não perdermos a salvação. Agora, o capítulo 5. Agora sim é o capítulo 5, irmão Rosário. Do versículo 1 ao 3. Agora, antes da senhora ler, nesses versículos que a irmã Rosário vai ler, Paulo vai dizer como o pastor da igreja deveria aplicar a doutrina de acordo com a faixa etária de cada pessoa da igreja. Pode ler, irmã. Muito bem, então Paulo aqui está ensinando como o pastor, o líder da igreja, deve aplicar a doutrina de acordo com a faixa etária da igreja. Está falando sobre aqui repreensão e admoestação. Repreender é corrigir, amém? É corrigir. Admoestar é corrigir com mais firmeza. E ele está dizendo, olha, quando um idoso na igreja, um ancião na igreja, estiver fazendo algo errado,
tu não deve repreender ele como se estivesse repreendendo um menino. Tu deve repreender o idoso como se ele fosse o teu pai. Então observa que aqui, até o pai do pastor, a mãe do pastor, está bem ali minha mãe, né? Eu não sou pastor, mas estou exercendo aqui a função. Então, se for preciso, precisa admoestar. Se for preciso, precisa corrigir. Só que tem que fazer de uma maneira que não, aquilo ali não fira a pessoa. Não repreendas o ancião. Então o que ele está ensinando aqui é o princípio da honra. O pastor que é novo, por exemplo, eu não vou corrigir o irmão Lázaro, eu sou o líder dele, mas eu não vou corrigir ele com aspereza. Eu vou corrigi-lo de uma forma honrosa. E aí ele vai ensinar as demais faixas etárias. Os jovens devem ser repreendidos como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como as irmãs, e com toda a pureza. Então até nisso Paulo acrescenta esse detalhe. O líder da igreja que é jovem, ele não pode ensinar as moças da igreja com safadeza. Tem que ensinar com pureza. Amém, amados? Então aqui como aplicar o discipulado na comunidade. Então observa que Paulo aqui coloca todos os membros da comunidade, independentemente da faixa etária. Observa que ele pega do ancião aos moços. Todos estão debaixo do ensino, do discipulado, da admoestação e da exortação do pastor da igreja. Porque a gente diz assim, não, eu não vou para esse culto de ensino, que eu não vou ser ensinado, que eu tenho 30 anos de crente. Eu não vou, que eu tenho 40, nasci na igreja, tudo que eu precisava fazer. Paulo coloca todo mundo debaixo da doutrina do pastor, independentemente da faixa etária. Amém, amados? Então, para entender, né? Então vamos lá. Esse é o discipulado comunitário, precisa ser feito. O discipulado comunitário precisa ser feito. Agora há um outro nível de discipulado. Por quê? É impossível, meus irmãos, cuidar de um rebanho sozinho. É impossível acompanhar todo mundo ao mesmo tempo. É impossível. Você que tem filho em casa, você sabe como é difícil cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Irmão Rosário só tem um, e é difícil, não é, irmão Rosário? Pois é. Então, é difícil cuidar de pessoas. Imagine 100 pessoas. Imagine igrejas que tem 400 pessoas, como é o caso da Congregação Vale de Bênção, João Castelo. Então, por isso, pelo fato de o líder da igreja não ter condições físicas e psicológicas de acompanhar todo mundo ao mesmo tempo, a Bíblia também manda que os membros da igreja façam discipulado pessoal. Amém? Discipulado pessoal é quando o membro da igreja mais maduro na fé ensina e acompanha o membro mais novo. Amém, amado? Então, se você já é um crente maduro, já tem o conhecimento da palavra de Deus, procure alguém, adote alguém na igreja que é novo convertido, adote alguém, acompanhe essa pessoa, ensine esta pessoa, instrua esta pessoa. Então a Bíblia manda executar na igreja o discipulado comunitário e o discipulado pessoal. Vamos falar sobre o discipulado pessoal. Vamos ler Atos 18, verso 26. Quem pode abrir a Bíblia e ler? Atos 18, 26. Muito bem, os irmãos ouviram? Ele começou a falar ousadamente na sinagoga.
quando o viram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente ou profundamente o caminho de Deus. Observe, aqui está falando de um jovem chamado Apolo. Apolo já era um conhecedor das Escrituras, e a Bíblia diz que ele era um pregador fervoroso, mas ele ainda não estava amadurecido, ele ainda não conhecia tudo. E a Bíblia diz que um certo dia ele estava pregando numa sinagoga, e estava na sinagoga Priscila e Áquila, dois cristãos maduros, dois cristãos missionários, dois cristãos amigos do apóstolo Paulo. Inclusive é na casa deles que parece-me que a igreja de Éfeso vai começar. Então já eram dois cristãos amadurecidos. Eles estavam lá ouvindo a mensagem de Apolo. E o que foi que eles fizeram? Vamos ajudar este jovem. Este jovem tem futuro. Este jovem, se alguém investir nele, ele vai crescer. E a Bíblia diz que eles investiram, levaram ele para casa. Levaram aquele jovem para casa e ensinaram, declararam mais pontualmente. Essa palavra pontualmente significa que eles começaram a fazer um discipulado detalhado com ele. Um discipulado detalhado. Aquilo que ele não conhecia, eles começaram a aplicar na vida dele. Amém, amados? Então observe que e ele, acredito que depois desse discipulado, ele se tornou um grande homem de Deus. Tanto é que lá na carta aos Coríntios, ele é citado como um dos líderes mais notáveis da igreja de Corinto, porque alguém acompanhou ele. Então é necessário, observe que eles adotaram este jovem no discipulado. Eles começaram a acompanhar ele, levaram ele para casa e ensinaram pontualmente o caminho de Deus. Vamos ler outro texto, Colossenses 3, versículo 16. Quem encontrou? Colossenses 3, 16. Muito. Muito bem. A palavra de Cristo, o texto diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então observe, irmão, que no discipulado pessoal cai por terra essa ideia assim, de que a gente não pode apontar os erros do irmão. Cai por terra essa ideia, porque o discipulado é isso. Você vai ensinar alguém, você tem que mostrar o que a pessoa está fazendo de errado e como ela deve agora fazer certo. Então, vocês devem, no discipulado, admoestar, né? O texto diz, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Admoestar e ensinar são duas coisas diferentes. Já disse ainda agora o que significa admoestar. Admoestar é corrigir com firmeza. Amém? Admoestar é corrigir uma pessoa com firmeza. Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso aqui, ó. Palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando-vos. Então, primeiro vem o ensino. Você está cuidando de alguém, e aí você vai ensinar aquela pessoa o caminho do Senhor. Vai ensinar a ele a doutrina da palavra de Deus. Só que você sabe que no processo do ensino,
sempre tem aqueles teimosos que não querem fazer o que é ensinado. E quando alguém foge do ensino, quando alguém que foi ensinado vacila, você que está ensinando, disciplinando aquela pessoa, você tem que ter a autoridade de chegar na pessoa e admoestar a pessoa. Corrige, ó, fulano, tu não já aprendeu? É desse jeito aqui. Tu não sabe que crente não anda assim? Agora tu é crente, anda direito. Então o discipulado não é só tu pegar uma lição e explicar o texto da lição para a pessoa. Discipulado é você acompanhar a vida da pessoa, é você supervisionar a vida da pessoa para ver se a pessoa está vivendo aquilo que você ensinou para ela. Amém? Isso é discipulado. Olha, fulano, eu já te ensinei que crente não anda de short na rua. Eu já te ensinei, fulano, que crente tem que ser decente. E tu está andando, tu não quer ser crente ou tu não quer ser crente? Irmão, não posso. Deus vai te dar intimidade com o teu discípulo para você ter autoridade para falar isso para ele. Amém, irmãos? Então é isso que a Bíblia ensina sobre o discipulado. Primeiro você ensina, mas você também tem que ter coragem e autoridade de Deus para corrigir a pessoa. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a Bíblia nos ensina. Observe que o texto diz: a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Então, para ser um discipulador, todo crente tem que ser discipulador, mas tem que também estar cheio da palavra. Porque como é que eu vou ensinar se eu estou precisando ser ensinado? Como é que eu vou ensinar se eu não gosto da palavra? Eu não gosto de ler a Bíblia. Eu vou ensinar o quê? Primeiro eu tenho que estar cheio da palavra. A palavra de Deus habite abundantemente nos vossos corações, com toda sabedoria. Crente tem que buscar a sabedoria de Deus. Crente não pode ser uma pessoa precipitada, que fala pelos cotovelos, que tudo que vê conta. Não, crente tem que ser sábio, e só serve como discipulador crente cheio da palavra e de sabedoria, porque vai precisar ensinar outra pessoa e vai precisar muitas vezes corrigir. E essa correção tem que ser com firmeza, mas tem que ser na palavra e com sabedoria. Amém? Então Deus está dizendo que é para nós fazermos isso e como é para nós fazermos. Hebreus 3, versículo 13, se alguém encontrou, vamos ler. Muito bem. Esse texto é muito forte. Este texto é muito importante para o discipulado. Observe que a palavra aí, a tradução de Cícero, aparece a palavra animem, né? A minha já diz exortai-vos. Porque animar e exortar é a mesma coisa. Amém? Exortar, fulano só prega exortando. Então tá muito bom, que ele só prega animando os outros, né? Só prega animando os outros. Então o texto diz assim: pelo contrário, cadê? Antes exortai-os, o meu diz assim, ó, antes exortai-os uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. Mas vamos ler a partir do versículo 12, porque o versículo 12 explica por que nós devemos estar constantemente exortando e animando uns aos outros. Capítulo 3, versículo 13. Sim, é o versículo 13, que é o texto que está no estudo. Agora eu estou dizendo assim, nós vamos ler o versículo 12 agora, para nós entendermos por que nós precisamos discipular uns aos outros. Por que nós precisamos animar e exortar uns aos outros. Olha o que o versículo 12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo.
Pelo contrário, exortai-vos, animai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Irmãos, a Bíblia diz assim, que o pecado tão de perto nos rodeia. A Bíblia aqui, esse texto do capítulo 3 de Hebreus, está falando sobre o povo de Deus no deserto. Como que aquele povo viu tantas maravilhas pelas mãos de Moisés. Como que Deus cuidou daquele povo. E mesmo assim no meio do deserto, mesmo Deus provendo para aquele povo tudo que aquele povo precisava, mesmo o povo sendo tirado da escravidão, mesmo assim ainda tinha gente no meio do povo de coração duro. E a Bíblia usa um termo muito interessante, que talvez um dia eu ainda pregue sobre isso aqui, aonde a Bíblia diz assim, que o povo de Israel era um povo duro de cerviz. Já viram essa expressão na Bíblia? O que é cerviz? Já ouviram falar da palavra coluna cervical? O povo era duro de... A cerviz é isso aqui, esse osso aqui da cabeça, que liga o pescoço à cabeça. Então um povo duro de cerviz era um povo que tinha o pescoço duro, que não baixava a cabeça para ninguém. Um povo duro de coração. Esse povo se apartava de Deus, mesmo vendo o cuidado do Senhor. E o apóstolo, não sei se foi Paulo, talvez tenha sido Paulo que escreveu Hebreus, a gente não tem certeza, mas enfim, o autor aos Hebreus, ele está trazendo essa história do povo no deserto para dar um alerta para a igreja. Ele vai dizer, olha, aquele povo lá do deserto foram um povo infiel a Deus, e eles caíram no deserto. Vocês sabem que aquele povo do serviu, tudo ia morrer no deserto. Vocês sabem disso. É isso que o autor está dizendo aqui. Ele está dizendo, eu estou trazendo esse alerta para vocês, para que vocês também não tenham um coração duro, infiel para com Deus, para se apartar do Deus vivo. Antes, irmãos, exortai-vos, animai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje. Quando é que eu devo me preocupar com o meu irmão? Urgentemente, agora, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Você sabe que o seu irmão, minhas irmãs, vocês estão rindo demais, vocês estão me achando bonito. Vamos lá. Observe que o texto está dizendo que o povo de Deus tem que ficar alerta para não cair no engano do pecado e assim endurecer o seu coração e se apartar de Deus. Para que isso não aconteça conosco, é que o texto aos Hebreus está dizendo, para que isso não aconteça com um de nós aqui, para que aqui ninguém se endureça pelo engano do pecado, como fez o povo no deserto, e se aparte de Deus, nós temos que ter a prática diária de nos animar uns aos outros, de exortar uns aos outros, de discipular uns aos outros. Você conhece o irmão que está fraco? Você conhece o irmão que está desanimado na igreja? Conheço. Você já foi lá um dele? Você já fez uma ligação para esse irmão? Você já mandou uma mensagem dizendo, meu irmão, estou sentindo a sua falta no culto. Então, às vezes, isso são coisas que às vezes a gente só espera de quem? Do dirigente ou então do líder do departamento, do fulano. Não, fulano, ele é jovem, né? Então, irmão, que cuide dele. Não é assim. A Bíblia diz assim, portanto, meus amados, antes, animai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureçam pelo engano do pecado.
quando o irmão se desvia da igreja, é responsabilidade de todos nós. Quando o irmão sai da igreja, é nossa responsabilidade. Todo mundo. Todo mundo. É claro que o líder da igreja vai ser cobrado mais, mas você como membro também vai ser cobrado, porque você poderia ter orado pelo irmão, você poderia ter feito uma visita para o irmão, você poderia ter feito uma ligação para o irmão, e você não fez. É responsabilidade nossa nos animar uns aos outros, para que nenhum se desvie. Nós temos que ficar preocupados uns com meu Deus, o irmão não vem mais, eita, eu tenho que ligar para ele, eu tenho que orar por ele, para ele não se desviar. Esse tem que ser a nossa preocupação diária. Essa tem que ser a nossa preocupação diária. Às vezes nós nos preocupamos mais quando o irmão está passando fome do que quando ele está frio. Dói mais o nosso coração quando nós sabemos que o irmão nosso está passando fome do que quando ele está desanimado na fé. Quando ele está desanimado na fé, ele nem liga. Não, mas quando ele está passando fome, irmão, vamos ajudar fulano, vamos fazer, a gente faz isso, e graças a Deus por isso que isso é bom. Mas isso não é nossa prioridade. Nossa maior prioridade é a alma daquela pessoa. Porque tem muita gente que vai para o inferno de bucho cheio. E quando alguém desce ao inferno de bucho cheio, Deus vai nos cobrar. Às vezes a gente alimenta o corpo da pessoa, mas esquece de cuidar da alma dela. Amém, amados? Então o que a Bíblia nos ensina é que esse cuidado, esse discipulado tem que ser mútuo. Mútuo. Tem que ter uma preocupação uns com os outros. É o líder se preocupando com o liderado se preocupando com o seu líder. Amém? É o professor se preocupando com o seu aluno, o aluno se preocupando com o seu professor. É assim que é. É o jovem se preocupando com a senhora se preocupando com o jovem, o idoso se preocupando com a criança se preocupando com o idoso. É esse o ambiente natural da igreja. Essa é a convivência normal do povo de Deus. Nós precisamos resgatar isso na nossa congregação. Nós precisamos viver isso na nossa congregação. Muita gente se desvia. A gente pergunta, por que fulano se desviou? Porque não teve alguém que o ajudasse muitas vezes. Não teve alguém do lado dele. Não teve alguém que fizesse uma visita. Não teve alguém que fizesse uma oração. Não teve alguém que fizesse uma ligação para ele. Não teve alguém que mandasse uma mensagem. Às vezes uma mensagem resolve, né? Olha como é importante. Às vezes, fulano vem na igreja. Fulano não vem na igreja. Fulano, tu não foi na igreja, né? O que fulano vai sentir? Que ele está sendo cobrado, que ele é obrigado a vir na igreja. Fulano, tu não foi na igreja. Então eu estou sendo obrigado a vir na igreja. Agora, mude a frase para tu ver como surge um efeito. Irmão, senti sua falta lá na igreja. Não muda. Ele não vai se sentir, em vez de se sentir cobrado, ele vai se sentir especial. Ele vai perceber que a igreja está sentindo falta dele. Amém, amados? Há pessoas aqui na nossa igreja que passaram por outras congregações e já me disseram assim: eu não fiquei na congregação fulana porque eu cheguei lá, ninguém nem me olhou na minha cara, porque eu cheguei lá, ninguém me recepcionou. Então não é triste quando você chega num lugar e ninguém te dá atenção? Então é muito triste isso. E nós não podemos ser assim. Nós temos que fazer o que a Bíblia nos diz. A igreja é para ser um ambiente de acolhimento, um ambiente de amor, amém? Um ambiente onde todos se ajudam mutuamente. Primeiramente espiritualmente. E depois socialmente. Amém? Nossa maior prioridade é a alma da pessoa. Depois as necessidades básicas da pessoa. Amém, amados? Então, esse é o propósito da igreja. Irmãos, quando é que uma igreja está avivada? O que é uma igreja avivada? O que é uma igreja avivada para os irmãos? Será que uma igreja avivada é onde as irmãs gostam de sapatear? Olha para cá, meus irmãos. Será que uma igreja avivada é onde os irmãos gostam de marchar?
aonde os irmãos caem no chão. Será que isso é uma igreja avivada? Será que uma igreja avivada é onde as irmãs no culto falam línguas estranhas, mas no dia a dia estão brigando, estão se xingando, estão zombando uma da outra? Será que uma igreja avivada é onde no culto os obreiros se saúdam com a paz do Senhor, mas no dia a dia um degladia o outro, um fere o outro? Não, isso não é uma igreja avivada. Uma igreja avivada é uma igreja que está vivendo esses 4 propósitos aqui. Quando a igreja não está vivendo isso aqui, é porque ela está morta espiritualmente. Quando isso aqui não é nossa realidade, é porque nós estamos mortos, estamos frios e precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Amém? Nós temos que ser uma igreja onde os irmãos gostam de estar. Nós temos que ser uma igreja onde o irmão que faz uma viagem, ele sente saudade da igreja. Oh, que saudade da minha igreja. Chora com saudade de rever os irmãos, porque é o ambiente dos salvos, é o ambiente da comunhão dos salvos. Às vezes, antigamente isso acontecia muito. Os irmãos, quando retornavam para a igreja, era aquele chororô. Hoje, quando alguém vai viajar, parece que sente um alívio, porque às vezes a igreja não tem sido mais esse ambiente dos salvos se reunirem, mas às vezes tem sido um ambiente de contenda, de brigas, de intrigas, de mentira, de fofoca, de escândalos, né? Não, irmão, não é para ser assim. Não é para ser assim. Uma igreja avivada é uma igreja onde os salvos têm prazer de se reunir. Uma igreja avivada é uma igreja que glorifica a Deus, não só no culto, mas fazendo a obra pela comunhão, pela santificação, ofertando por meio dos dons e por meio do sofrimento. Glorifica a Deus em tudo. É uma igreja que vive para a glória de Deus. Essa é uma igreja avivada. Uma igreja avivada é uma igreja que ama o pecador, que prega a palavra, que evangeliza, que ganha alma. Essa é uma igreja avivada. E uma igreja avivada é uma igreja que tem o discipulado como sua prioridade. Como sua prioridade. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A nossa igreja, ela está com uma necessidade de professores na escola dominical, uma necessidade de mais pessoas nos departamentos que têm como missão o ensino, departamento infantil, departamento de discipulado. Precisam de mais gente que se integre a esses departamentos. Amém? Bom seria, meus amados, que todos pudessem adotar uma pessoa para cuidar. Bom seria que cada um de nós, ao ganharmos uma alma, tivéssemos o cuidado com aquela pessoa, de acompanhar aquela pessoa até que ela se firmasse sozinha na igreja. Bom seria. E quem sabe hoje Deus não está te chamando. Quem sabe hoje Deus não está despertando o teu coração para você cumprir o propósito de Deus nesta terra. Quem sabe hoje Deus não está te levantando do sono da indolência, do comodismo. Quem sabe hoje Deus não está nos despertando, meus irmãos, para nós fazermos mais para o Senhor, para nós nos desprendermos mais do nosso próprio umbigo e nos preocuparmos mais com a obra de Deus. Amém, amados? Nós vamos ficar de pé neste momento, nós vamos fazer uma oração.